O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estarei convosco, salvos na missão. Irmãos e irmãs, sentemos um instante para meditarmos essa belíssima palavra de Deus, que nós vamos aos poucos ouvindo, meditando no silêncio do coração. Ela vai se tornando também nossa palavra, a intenção de Jesus quando os chama, depois de ouvi-los, os chama para um lugar deserto, sozinhos. Usa dois termos para reforçar essa ideia do clima que tem que ter de silêncio, sozinhos, quer dizer, lugar deserto, separados do corre-corre do dia a dia. É um pouco aquilo que a missa tenta nos oferecer semanalmente. E eles voltaram certamente entusiasmados, e conta aqui, e o Evangelho ele usa dois verbos que sintetizam toda a atividade de Jesus. O primeiro versículo dos Atos dos Apóstolos, eles caríssimo Teófilo, Jesus, que passou ensinando e fazendo, no primeiro livro eu vos narrei aquilo que Jesus ensinou e fez. Aquilo que Jesus fez e ensinou, dois verbos que aparecem aqui também para os apóstolos, que estão continuando a missão de Jesus, aquilo que Jesus fez e ensinou. E eles contaram tudo o que tinham feito e ensinado para Jesus. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansar um pouco. Todos nós precisamos deste silêncio, deste lugar deserto. E essa necessidade de meditar, de elaborar as crises, as dificuldades, porque vamos enfrentando as dores, perdas, feridas. Nós precisamos parar sozinhos com Jesus e para elaborar tudo isso. É isso que Jesus quer. Porque exatamente no domingo passado nós vimos o Evangelho, Jesus nos envia 2 a 2 e para anunciar, pregar um Evangelho, e com um mandato de pobreza, de dificuldades, não podem levar nada, e eles foram, e agora voltam. Mas entre a ida deles lá e agora que eles retornam, aqui no texto do Evangelho de Marcos, nesse capítulo 6, traz aquele banquete terrível, daquele aniversário de Herodes, e Herodíades, que através da filha pede a cabeça de João Batista, que já está preso. Então, tetricamente, oferecem a cabeça do profeta numa bandeja, naquela festa demoníaca. E isto também, certamente, como a gente vai ver também no Evangelho de Mateus 14, eles contaram para Jesus. E Jesus, então, intuiu ali alguma coisa muito grave, muito difícil, necessidade de proteger os apóstolos. Vamos nos retirar um pouco, certamente, vamos meditar, vamos avaliar os perigos que estamos correndo. E também Jesus ali intuiu
qual era o seu futuro. Então, João Batista o precedeu no nascimento e o precedeu também na morte, sendo decapitado, a morte de Jesus na cruz. Então chamou para um lugar. Então todos esses aspectos são importantes, mas todos nós precisamos de momentos de silêncio, porque toda a vida espiritual ela precisa de silêncio, de oração. Aquelas multidões que acorrem a Jesus e têm uma necessidade muito grande, porque quando eles saíram, eles não tinham nem tempo de comer, tanta gente que vinha e ia. E entraram no barco, antes eles viram para onde estavam indo, saíram correndo, costeando o mar da Galileia, esse lago, não é um mar, é um lago, costeando o mar, correndo a pé. E de todas as cidades chegaram lá antes deles, imagina. A corrida que está narrado aqui, né? E talvez com um pouco de ênfase, mas está mostrando a necessidade de ir atrás de Jesus. Por que eles correm atrás? Eles têm necessidades. E talvez mais do que de uma cura ou do pão, que logo em seguida Jesus vai multiplicar para esta multidão, ali com esses 12 naquele lugar, para onde foram, esse lugar deserto. Mais do que da cura e do pão, o que eles precisam? Eles precisam de uma voz que os conforte. Como é importante uma voz que nos conforta. Como é importante um enfermo quando tem uma mão que o toca e diz: estamos aqui contigo, coragem. Uma voz que os conforte. Tanto os enfermos como quem está sólido precisa dessa voz, porque somos humanos, precisamos de comunhão, de reconhecimento. O que eles precisam, senão uma voz que os conforte, uma palavra que lhes devolva a esperança de viver, ou uma pessoa que os ame. Por isso eles correm para lá. E nós precisamos de tudo isso, e precisamos do momento de silêncio, que aliás a palavra silêncio no grego, ela tem a mesma raiz que a palavra mistério e mística, que significa calar. É preciso calar, fechar a boca. Daí nós temos mudo, né? Dessa raiz. Mistério, mística, precisa calar, precisa de silêncio, silêncio interior, porque ali dentro nós vamos elaborar com a luz, com a força da palavra de Deus, vamos elaborar as coisas que nos ferem, que nos machucam. E vamos também, então, sermos capazes de estar mais sólidos, de olhar com esperança, e sentir, e ver, e amar de novo. Então, mistério e mística vem dessa palavra. Para rompermos os muros de separação, de brigas que vamos tendo no coração, às vezes ressentimentos, porque toda a liturgia de hoje está mostrando, especialmente a carta aos Efésios, que fala deste muro de separação, o muro de separação, que Jesus destruiu na sua carne, na cruz. Ele destruiu esse muro de separação. Qual é esse muro de separação? É o muro que separa os eleitos, o povo judeu, dos outros pagãos impuros. E foram encontrados, não uma, várias tabuletas de pedra nas ruínas, nas escavações em Jerusalém, onde, templo destruído, onde tinha aquela sentença de morte, porque dentro ali era uma blasfêmia, aquele muro de separação dentro do templo para separar os judeus dos pagãos, especialmente tinha o ato das mulheres e depois tinha o ato dos pagãos e os avisos que não se podia passar sob pena de morte, podiam ser mortos imediatamente um pagão que ousasse passar ali. Cristo destruiu esse muro de separação. E porque Ele quer a unidade.
E nós vivemos muito no nosso coração intolerância, vivemos também fechamento, vivemos uma época em que o ódio é estimulado nas redes sociais. E nós, para nos libertar disso, precisamos de silêncio. Nós somos manipulados, as redes sociais continuamente vão fazendo a nossa cabeça, nós não somos mais donos do nosso eu, do nosso pensar, do nosso íntimo, da nossa intimidade, nós não temos mais, somos manipulados, precisamos de momentos de silêncio. Que tristeza ver crianças que passam o dia todo e às vezes a noite toda. E onde é que estão esses pais? A noite toda ali com o celular, com jogos e com coisas que vão fazendo a nossa cabeça. Precisamos de silêncio, precisamos estar sozinhos, nos separar, fazer calar essas vozes, esses algoritmos que invadem a nossa vida, nos tornam escravos dos próprios, não somos donos nem dos sentimentos mais, porque não paramos, não desligamos, não silenciamos. Precisamos disso, Jesus está nos convidando. Agradecemos a Deus que nós cultivamos a nossa vida interior, a lei do silêncio, para estarmos aqui. Dietrich Bonhoeffer, que é esse pastor que morreu nos campos de concentração, ele fala da importância do ele ali teve que viver o silêncio, forçado, claro, mas viveu o silêncio. Ele diz, é verdade que sinto necessidade de grande diálogo, de conversa, mas me irritam profundamente bate-papos sem sentido e vazios. Quanta conversa que só faz mal e que a gente alimenta. Ele disse, me irritam profundamente bate-papos sem sentido e vazios. Tinha abrindo parênteses, tinha um santo, ele dizia, o silêncio, um sábio, o silêncio só pode ser rompido se é para dizer alguma coisa mais importante do que o silêncio. Então me irrita. Ele disse, claro, campo de concentração, fiquei tão acostumado ao silêncio da solidão que depois de pouco tempo sinto sua falta. E não posso imaginar-me passando os dias como fazia antes, ouvindo coisas vazias e tal. O silêncio é o refúgio da alma, é o templo de Deus, é a fonte da vida, fonte da saúde, porque a lei do silêncio ela é uma necessidade psicológica do nosso espírito. Cultivemos isso semanalmente na nossa missa, também em casa, nos momentos de oração. Vamos renovar a nossa fé juntos, rezando.